Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim, uma lista de reforços de jogadores que poderiam chegar no Atlético Paranaense na próxima temporada. Lembrando que a grande maioria desses aqui estão em fim de contratos, até por isso a grande maioria desses são jogadores um pouco mais velhos. E vou listar assim duas opções também no mercado sul-americano que poderiam chegar a um valor um pouco mais alto. O Atlético Paranaense teria que desembolsar um valor. E também vou listar assim, esses um pouco mais experientes e algumas promessas que estão em fim de contrato que podem ser úteis para o Atlético Paranaense, tá? Mas antes de começarmos, eu aproveito para deixar seu like e também se inscreva no canal. Esse é o canal Black Carter. Estamos chegando a essa marca de quase 23 mil inscritos, então caso você ainda não seja inscrito, aproveite aqui para se inscrever embaixo. E assim, eu já trouxe até alguns outros vídeos sobre o Atlético Paranaense, inclusive sobre o projeto dele se transformar em clube empresa. Será que o Furacão daria certo a respeito desse assunto? Inclusive no final do vídeo eu vou deixar aparecendo a sugestão de vídeo para vocês, tá bom? E só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês a respeito do Futebol Team, patrocinador aqui do canal, que é um jogo de futebol onde você pode jogar assim online com seus amigos. Tem um modo bem parecido com o modo carreira do FIFA, do PES. Você tem excelentes gráficos e pode treinar seu jogador, evoluir seu personagem, que eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição. Corre lá, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Bom, quero começar essa lista indo dos defensores, jogadores que estão em fim de contrato e que não vão continuar para suas equipes para o ano que vem. O primeiro deles é um zagueiro, que é no caso do David Duarte, ele que está no Goiás e jogador de 26 anos de idade. Então assim, é um cara que tem uma certa experiência já no futebol profissional, apesar de ele ter sempre jogado no Goiás. Desde 2015 ele só jogou pela equipe goiana e que tem excelentes números, zagueiro que inclusive estava sendo especulado no Fluminense. 1,92 m de altura, ainda não foi definido o seu futuro, mas é certo que ele vai deixar o Goiás para o ano que vem. Nesse ano que conseguiu acesso, foram 43 jogos, 4 gols e uma assistência, né, no caso, números excelentes, ainda mais se tratando de um zagueiro, que é muito raro encontrar um cara defensor que está tanto tempo assim em alto nível, né, de futebol. Eu acho que poderia ser uma excelente alternativa. O Atlético Paranaense hoje que conta, né, no caso com o Thiago Heleno, que é o titular absoluto, mas assim, até pensando numa aposentadoria dele daqui 2 anos, por exemplo, 1 ano e meio, vejo que o David Duarte tem um potencial para chegar. Ele que completou seus 26 anos de idade recentemente, poderia já chegar justamente tendo essa função de ser um reserva imediato e futuramente substituir o jogador, tá bom? Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários se você já ouviu falar a respeito do jogador ou não e se seria uma boa para o Atlético Paranaense. Mais de outro jogador indo para o lado esquerdo do campo, esse que é um pouco fora do perfil do Atlético Paranaense, mas sempre conta com um lateral experiente, né? Como por exemplo o Adriano, que já teve passagem no Barcelona, foi contratado pelo Atlético. Outro que eu acho que poderia ser uma boa alternativa é no caso do Rafinha, lateral esquerdo, que tem atualmente seus 36 anos de idade e que está lá no Grêmio esse ano. Fez uma temporada razoável para ruim, né? Porque ainda mais pelo momento da equipe, se você for pegar os números dele, não são ruins. 40 partidas com 6 assistências, não é ruim, visto que aquele ano de 2019, quando ele foi bem no Flamengo, foram 30 jogos e 6 assistências também. Ele que saiu do Flamengo em 2020, depois de fazer 16 partidas no início da Copa do Brasil, do Brasileirão, foi jogar no Olympiacos da Grécia, 22 jogos por lá e uma assistência. Nesse ano do Grêmio, possivelmente não deve continuar na equipe no ano que vem, justamente porque o Grêmio vai ser rebaixado, né, e não teria condições de manter o salário do jogador, que vai gerar aí na casa dos 450 mil por mês, mas sem dúvidas teria uma redução para a próxima temporada e, ao menos na minha opinião, seria uma excelente alternativa para o Atlético Paranaense. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, lembrando que o Rafinha joga tanto de lateral direito quanto de lateral esquerdo. Indo para o setor de volantes, temos um jogador que já estava no Atlético Paranaense até no final do ano passado, a respeito do volante Wellington, que atualmente está lá no Fluminense, jogador que tem hoje seus 30 anos de idade pela equipe carioca. Ele tem sido titular até aqui, 31 partidas, nenhum gol, uma assistência, e que não deve continuar para o ano que vem. Assim, ele que tem feito altos e baixos, né, no decorrer dessa temporada de 2021, e até me surpreendi pelo Fluminense ter, no caso, assinado esse vínculo dele quando ele estava ainda no Atlético Paranaense, com duração de apenas 1 ano, e ele foi bem, jogou o número de jogos até que interessante, e não deve chegar a um acordo com a equipe carioca para a próxima temporada. Ele que chegou no Atlético Paranaense em 2018, ficou 2018, 2019 e 2020, no Atlético, conquistou o título da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Foram no total mais do que 112 partidas, 1 gol e outras 3 assistências. E é um jogador assim que foi muito bem no Atlético. Eu acho que poderia ser uma alternativa interessante de repatriar o atleta, que joga tanto de defensor como um volante ali na frente dos zagueiros, quanto também algumas vezes já fez essa função de lateral direito. Tem seus 1,71 m de altura. Quero que você deixe aqui a sua opinião. Você acha que o Wellington poderia ser bom ou não? Essa volta, né, do jogador
no caso, ao Atlético Paranaense. Indo para o setor de atacantes, que eu queria falar com vocês os últimos 100, que no caso nesse vídeo, que estão em fim de contrato, que é no caso do Rafael Navarro, ele que tem muita cara do Atlético Paranaense, acho que daria muito certo. Jogador de 21 anos de idade, 48 jogos nessa atual temporada, 16 gols e 10 assistências, números bem interessantes, e é um jogador que o Botafogo errou demais em não ter renovado o vínculo dele, ainda mais quando começou a dar mais oportunidades para o jogador. Já teve proposta do Palmeiras, também de algumas equipes do futebol da Rússia, é um jogador que eu acho que todo time do Brasil deve estar interessado na sua contratação, não deve ficar no Botafogo porque não compensaria de forma alguma para o jogador abrir mão, né, de receber uma luva, ao invés do que renovado com o Botafogo e o clube ter que pagar para a equipe carioca para tirar o atacante. Tem algumas propostas do Palmeiras e do futebol da Rússia, deve ser algum desses dois destinos mais prováveis, mas eu vejo que se o Atlético Paranaense quiser o atleta, que faz muito perfil, ao menos na minha opinião, poderia levar o jogador tranquilamente. E o último dessa lista em fim de contrato que eu queria falar com vocês é sobre o Guerreiro, um atacante central de 37 anos de idade, que eu acho que poderia ser uma boa alternativa, um cara bem mais experiente, que sabe fazer gols. Ele está no Internacional, rescindiu seu vínculo um pouco mais do que 2 meses, nesse ano não conseguiu ter uma sequência, teve alguns problemas de lesões e problemas com a diretoria, 16 jogos e 2 gols marcados. Ano passado também 15 jogos e 10 gols, a melhor temporada dele pelo Internacional foi em 2020, ou 2019 no caso, quando ele chegou, fazendo 41 partidas, 20 gols e uma assistência, números bem interessantes mesmo do jogador naquela ocasião. Teve passagens bem vitoriosas pelo Flamengo, pelo Corinthians, onde nesses dois times jogaram 4 anos em cada, e ainda não foi definido onde o Guerreiro vai jogar. Grande questão também que poderia pegar para o Atlético Paranaense, que hoje mantém um salário no máximo, o jogador mais caro de 250, no máximo mesmo 300 mil reais, às vezes nem chegando isso, então poderia ser inviável para o Atlético, justamente por conta dessa questão. Mas assim, eu vejo que tendo bons pontos igual o Atlético Paranaense tem, Pedro Rocha, o Renato Kaiser também jogando de atacante, e com o Guerreiro no ataque eu acho que sairia muitos gols dessa dupla, né? Pelo menos, ao menos na minha opinião, visando a temporada de 2022. E bom, vou dar 2 bônus aqui para vocês, torcedor do Atlético, que é assim, 2 jogadores que estão no futebol internacional, que poderia ser uma boa alternativa também. O primeiro deles é no caso do Luca Orellano, esse daí que joga atualmente lá no Vélez que revelou vários jogadores, tem um perfil bem parecido com o do Atlético Paranaense, inclusive teve um jogador deles que é no caso do Almada, que estava muito bem no futebol argentino, tinha umas 3 temporadas, foi especulado em alguns clubes do Brasil, mas o destino dele era no futebol europeu ou na América do Norte, onde ele foi jogar no Atlanta United. E outro jogador que eu vejo que vai estourar em breve é o caso do Orellano, ele que nesse ano foram 57 jogos, 7 gols e 5 assistências, jogador que joga na ponta direita e também na ponta esquerda. Vale lembrar que mesmo o número dele não sendo excelente, né, 7 gols, 5 assistências em 57 jogos, mas a grande questão é que ele entra muitas vezes no segundo tempo. Nos últimos 8 jogos ele foi titular em apenas 2 desses, então a maioria das vezes entra no segundo tempo, joga ali 10, 15, 30 minutos, então por isso, e é um jogador que tem apenas 21 anos de idade, mas na minha opinião poderia ser uma boa alternativa que encaixa perfeitamente nesse perfil do Atlético Paranaense. E também outro que é uma alternativa mais ousada, no caso do Soteldo, jogador ponta direita, ponta esquerda, que fez muito sucesso aqui no Brasil, no caso no Santos, que está lá no Toronto FC esse ano. Chegou por lá com um salário bem alto, né, para você ter uma noção, ele ganhava mais do que 2 milhões de reais por mês, então essa questão poderia prejudicar demais. Se ele fosse voltar aqui para o Brasil, teria um salário mais alto, tipo assim, 800, 900 mil reais, realmente um cara que não faz muito perfil do Atlético Paranaense, que é mais um time que vende, porque propriamente para contratar um atleta com esse valor, que teria que desembolsar algo próximo de 25, 30 milhões de reais, então poderia ser um retrocesso, né, para o Atlético, mas é uma alternativa também, até pensando em uma venda no futuro, quem sabe, jogador que tem seus 24 anos de idade, e que tem até um acerto, uma conversa bem avançada com o Palmeiras, então caso o Atlético queira concorrer com o Palmeiras, seria um dos adversários para a temporada de 2022. Pelo Santos, no total, a melhor temporada dele foi em 2019, quando ele chegou, 51 jogos, 12 gols e 7 assistências, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários sobre essa lista de jogadores que eu falei aqui, os sem contratos, que no caso foi o David Duarte primeiramente, o outro lateral esquerdo o Rafinha, o volante foi o Wellington, atacante o Rafael Navarro e também o Guerreiro, além também do, como falei para vocês, o Orellano e também o Soteldo. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários e sugestões de próximos vídeos, quem sabe eu não faço uma parte 2 também, com um pacotão de reforços que poderia ser útil ao Atlético visando a próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Eu vou deixar aqui na tela final aparecendo 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma onde fala sobre o projeto de clube empresa do Atlético Paranaense,
recomendo muito você assistir esse vídeo que eu fiz pouco mais do que um mês falando sobre esse projeto e quanto será que o Atlético vale, qual a questão das dívidas. Recomendo muito você assistir esse vídeo aqui também. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!